E uma das questões, né, que a gente tem quando fala do cuidado, né, de curar a criança interior, por que se fala isso? Porque na nossa infância, no nosso processo de gestação, quando a nossa mãe estava gestando, a gente já começou a receber informações. E vamos dizer que essas informações é como se fosse, vamos dizer, de fotografias, né, de sentimentos tanto positivos quanto sentimentos negativos. E a gente, como se fosse absorvendo esses sentimentos e dando sentido a eles. Mas, no entanto, o que acontece? Nesse processo, a gente vai vivenciando essas informações e muitas das vezes essas informações é captadas pela gente como traumas. E tem depois, posteriormente, né, o nascimento, que vem e vamos dizer que é um rasgo na alma, né? É uma dor que nós sentimos. E nesse processo, ao longo da vida, o que sucede? A gente tem essas informações que a gente vai recebendo quando criança. A gente fala que do processo de gestação a 5 anos é um processo onde a gente mais recebe informações e que essas informações, vamos dizer que vai ser importante, crucial para como vamos lidar na nossa fase adulta, né? Quando a gente já passa a ter uma autonomia. E às vezes, o que a gente percebe? Que em algumas situações do nosso dia a dia, como a gente lida com as coisas, vamos dizer que não é o nosso adulto que lida, é o nosso lado infantil. Eu parei de uma. Muita gente, né, muitas pessoas têm dificuldade de compreender o que vem a ser essa criança interior, porque parece que é um negócio assim, se eu sou grande, se eu sou adulto, por que existe essa criança e essa criança já foi, né, no processo de desenvolvimento? É uma coisa que eu até falei ontem também, né, estava dando curso de apometria ontem, que é justamente isso, assim, de você, tudo aquilo que já existiu ainda tem uma energia, né? Então continua a existir, né? Por isso que a gente trabalha, por exemplo, com os ancestrais na constelação familiar, porque mesmo que eles já morreram, eles ainda estão no campo, porque ainda a energia deles, né, da vida que eles viveram, ainda estão vibrando, né, e nos atinge e, inclusive, abriu um caminho para a gente chegar até aqui hoje. E a mesma coisa da criança, né, ela veio antes de você, ela, de certa maneira, ela abriu o caminho para você chegar a ser o adulto de hoje. Só que se você, nesse processo de desenvolvimento, né, aí estão falando em nível de consciência, não necessariamente nível biológico, né, mas em nível de consciência, você não conseguiu amadurecer, né, passar desse processo da criança para o adulto, tá? E aí você acaba trazendo essas dores para o seu eu adulto, né, biológico, mas que se comporta internamente como criança, né? E é muito interessante ver algumas, se a gente for pegar no aspecto antropológico, né, que muitas culturas antigas, né, povos indígenas e outros povos mais antigos, assim, eles sempre tinham rituais, né, para marcar essa separação. Se a gente for pegar em todas as culturas antigas, sempre tinha esse ritual de marcar a separação entre essa fase de criança, né, e a fase adulta, né, onde você já estava preparado para ir para a vida, para construir as suas coisas e tudo mais, né? E hoje, assim, a gente vive um momento que é tudo muito misturado, né? Você não sabe quando que é a época infantil, quando é a adolescência, É, quando é jovem, quando você, vamos dizer, se torna homem, mulher, o adulto. E nesse processo, eu acho que acaba que dificulta muito, porque é como se a gente misturasse todas essas fases. E a gente leva, né, para a nossa vida adulta todas as informações que a gente recebeu na infância e vamos dizer também as informações nos emaranhados dos nossos antepassados. sim. E como a gente não tem mais isso, né, está meio difuso, assim, a gente não sabe quando que a gente para de ser criança para ser adulto, e também, né, hoje a perspectiva é que as pessoas moram com os pais até os 30 anos, né, então acaba que a gente não tem muito essa separação de quando que eu me tornei adulto, né, o que que aconteceu na minha vida que me fez me tornar adulto, né, que a gente fala assim, eu casei, né, não, eu saí de casa, mas às vezes, né, isso não foi o suficiente, né? Isso não foi um ritual suficiente para realmente te trazer para essa fase adulta, né? Fazer essa transição.
Apenas aumentou algumas questões, responsabilidades, mas ainda assim a gente ainda guarda essa criança. Na verdade, essa criança ela vai sempre existir, né? E ela, se saudável, ela consegue nos conduzir de uma forma muito legal na vida, mas quando não saudável, isso acaba atraindo, né, outras crianças feridas e aí acaba que a gente aí entra nos desdobramentos, né, que isso pode ocasionar, que é problemas de relacionamento, problemas na criação dos filhos, problemas no trabalho, problemas em vários setores da vida, né? Porque se a gente pensar, né, eu, Scarlett, acredito que todos nós temos o nosso momento de criança ferida, né? Eu acho que mesmo quando a gente está mais equilibrado, vamos dizer, mais saudável, a gente ainda precisa olhar para alguma coisa. Mas vamos dizer que, por isso que o processo terapêutico é importante. Mas vamos dizer que também, que quando, vamos dizer que eu não tenho um processo terapêutico, né? Eu não estou nesse processo ainda. Vamos dizer que ela vai estar mais ferida ainda, por isso eu ainda perguntei no texto, né? Quem que está lidando com a sua vida? A criança ou o adulto, né? A criança ferida ou o adulto? Mas, e às vezes a gente nem tem essa percepção, a gente acostumou tanto a estar no automático de fazer as coisas, sempre acorda, vai para o trabalho, faz as coisas e volta, que às vezes a gente nem para perceber as nossas dores emocionais, o porquê dessas dores, o porquê dessas questões. E aí hoje a gente vai começar a dar uma olhada nisso, né? Lógico que é um processo, é bem profundo, né? E é um processo, né? Não é um dia ou outro, mas que hoje vocês vão conseguir talvez dar uma olhada em algum aspecto dessa criança, né? E conseguir curar ela, né? Curar não, assim, né? Compreender, aceitar e amar ela, né? Um pouco melhor. E se a gente for pensar, assim, a criança ferida, ela tem várias consequências, né? Assim, a gente tem a nossa criança interior, isso é fato, mas vamos dizer que quando essa criança interior, ela está ferida, a gente tem várias consequências, né? Por exemplo, criança, eu ainda brinco, né? Criança, ela não se relaciona, ela não vai ter bons relacionamentos, não digo só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos afetivos, ela não vai conseguir, vamos dizer, se desenvolver no trabalho. Pode ser vários, cara, mas vamos dizer que não vai ganhar dinheiro, talvez até ganhe, mas eu falo assim, do estar bem, né? Do estar bem, de estar equilibrado, de estar saudável. Então, como o Raul falou, vai tendo desdobramentos. E às vezes esses desdobramentos não vamos dizer que não são tão positivos, não traz uma satisfação na vida. Até os 7 anos de idade, a gente ainda não tem uma cognição muito elaborada ainda, mas são 7 anos decisivos da nossa vida. Lógico que a parte infantil também é muito importante, né? Talvez um dia a gente aborde um pouco sobre isso também, é um assunto um pouco mais complexo, né? Mas os primeiros 7 anos, eles são muito determinantes na nossa personalidade, na constituição de quem a gente é, né? E aí, quando a gente vai curando, né, nossa criança, a gente consegue voltar na pureza que a gente tinha quando a gente tinha essa idade, né? Porque era onde que a gente tinha uma certa... Como a gente não julgava tanto, a gente não conseguia ter esse cognitivo tão elaborado, a gente conseguia ser mais espontâneo, né? Que a gente fala assim que a gente tinha o pré-reflexivo, né? Mais forte na gente, né? Então a gente não pensava tanto, a gente agia, mas assim, lógico que não é agir por impulso, mas sim a gente agia por espontaneidade, né? A gente sentia e vivenciava o que a gente sentia, né? E é como se a gente, de certa forma, essa criança, às vezes, quando ela está ferida, a nossa criança interior, é como se a gente tentasse manipular até onde eu posso sentir, até onde eu posso ir, até onde eu quero ir. E acaba que isso também é um desafio no processo, né? Você tem mais tempo, né, que eu, como psicólogo, como terapeuta, né, que já começou a atender, tem mais tempo. O que você acha que é um desafio no processo de cura da criança? De tomar essa criança e cuidar? Sem dúvida é a relação com os pais, né? Eu acho que eu até coloquei no texto, acho que eu coloquei no texto também, na verdade foi naquela frase do dia, né? Que é uma constatação mesmo, assim, né? A gente vem já com essa dor. Então, a relação com os nossos pais, ele só desperta
essa dor existencial, essa dor na alma que a gente já tem, que a gente já traz quando a gente encarna, e aí na relação com os pais, com o ambiente, né, da casa que nos acolhe, né, vai determinando, vai despertando essas feridas, né? Então, na verdade, assim, mas eu me senti abandonado pelo meu pai. Só que talvez você já nasceu com esse abandono, né? E só na relação com ele que foi desperto esse abandono, essa sensação. Que às vezes ele talvez nem abandonou, mas você percebeu, né? É como você sentiu, né? É a isso. imagem que você teve daquele momento. É que a gente chama na fenomenologia, né? Então tem o fato, tem o fenômeno e tem a sua vivência do fenômeno, que é a sua experiência, né? E aí é isso que a gente tem que olhar, isso que é o específico, né? Vamos dizer assim. Então o fato, ele é universal, ele é aquilo, né? Não muda, né? Agora, a experiência que você teve do fato é que se torna um fenômeno, e aí eu acho que a gente tem que investigar o fenômeno, né? E encontrar a essência dessa experiência, né? Então, acho que isso que é o interessante, porque é tudo uma questão muito de percepção, né? Então, às vezes, a gente tem uma percepção muito distorcida da realidade, né? Por isso que é sempre voltar até a percepção da vida como ela é, né? E aí a gente não julga, né? Porque a gente julga, né? Porque a gente não consegue, né, compreender a vida como ela é, de fato, né? E vamos dizer que quando a gente vai para a nossa fase adulta, né, o nosso ser adulto, e a gente começa a ter, vamos dizer, a gente começa a lidar com os desafios. Ontem eu estava falando ainda com um grupo de mulheres sobre a questão do amor. A gente chega um momento da vida que a gente precisa de nutrição, né? A nutrição emocional, a nutrição que os nossos pais vão nutrir a gente. A gente precisa de cuidar. Que não seja os pais, mas a gente precisa também, ou de outra pessoa. Então, os pais deram a vida, seja os pais vão cuidar ou outra pessoa, mas vai chegar um momento na vida que a gente vai, vamos dizer, começar a emancipar. A gente vai buscar outras relações, né? Vai buscar relações afetivas, construir laços com amigos, no trabalho. E vamos dizer que nesse processo, a nossa criança, né, a nossa criança interior, trouxe todas as informações da infância. E aí, do ponto de vista energético, né? O que acontece? Como eu falei, nos primeiros 7 anos, a gente está muito no pré-reflexivo, então a gente não tem uma cognição ainda muito bem desenvolvida. Aí, nesse processo, quando você sofre um trauma, você ainda é muito emocional, né? Então, quando você sofre um trauma, aquela imagem fica magnetizada dentro da sua tela mental. E aí, mesmo que você não tenha plena consciência disso, isso vai reverberando. Lógico que às vezes você fica preso ali, você fica relembrando aquilo, de alguma maneira você fica revivendo aquilo. Mas a maioria dos casos você não fica lembrando de forma consciente a todo momento, né, daquilo, mas aquilo fica reverberando em você e as suas escolhas você faz a partir dessa imagem que você tem, a imagem que você tem de seus pais, a imagem que você pega de modelo da relação com seus pais, e tudo isso fica impregnado das suas vivências em criança, porque é muito emocional, então aquilo tem um choque muito grande, aonde que aí misturando tudo, né, é onde que a gente começa a ter as famosas crenças, né, as crenças limitantes, né? Às vezes seu pai tipo te falou uma coisa ali, ele só, tipo assim, ele curtiu com você naquele momento, mas você entendeu que aquilo foi péssimo, né? E aí você cria uma crença ali, aquilo fica impregnado, fica magnetizado na sua tela mental, e você cria uma crença, e aí você não consegue, de uma forma consciente, às vezes, né? Assim, eu não estou lembrando disso, mas as minhas escolhas mostram que eu ajo a partir dessa crença, né? E vamos dizer assim, né, a Roberta falou que ela nunca sentiu a sensação de abandono, né? E às vezes é muito impressionante que às vezes a gente não sente no consciente, vamos dizer assim, mas quando a gente abre um campo na constelação, o que, que a gente tem? A gente tem pessoas que não aceitam os pais, ou que, vamos dizer, sentiu o sentimento de rejeição, abandono, porque, vamos dizer, estava oculto. Vamos dizer que o consciente, o adulto, ele é como se ele tivesse, não é manipulado, mas ele construiu outra imagem em relação àquele fato que ele vivenciou. E isso é muito complexo, porque quando a gente vai para o nosso adulto e a gente quer trabalhar, curar as questões, né, que seja a rejeição, o abandono, são coisas que para a gente às vezes nem é perceptível. E às vezes falar assim, tomar os pais, né, é algo também desafiador, porque a gente não é só falar assim, eu tomo meu pai e a minha mãe.
é todo um processo que às vezes de fora o externo tá tudo bem, tá tudo ok, mas quando a gente vê internamente ainda não está, que vai também desmembrando nas outras relações, nas outras questões da vida também. Isso. Tem alguma coisa que vocês queiram comentar, fazer alguma pergunta? E aí é muito de compreender também, isso é muito importante a gente ficar falando, é de compreender a vida de uma perspectiva um pouco menos materialista, e entender a vida de um ponto de vista mais sistêmico e do ponto de vista mais energético, né? Então, a gente fala assim, onde é que está a sua criança interior agora, né? A sua criança interior está dentro de você, né? E outra coisa também entender nesse processo é da gente ter empatia e amor, né? Que às vezes é tão fácil a gente ter empatia para o outro, é tão fácil a gente ter amor para o outro, ainda mais a gente está numa sociedade que é muito comum a gente fazer pelo outro, né? A gente cuidar do outro, a gente fazer pelo outro, e às vezes quando é a gente não tem paciência de pensar que é um processo. Por isso que eu gosto muito, né, eu gosto de trabalhar com a constelação numa perspectiva de acompanhamento. Porque não é simplesmente você achar que vai consultar, vamos dizer, fazer uma apometria, um OFT. É claro que a gente tem várias liberações, tem várias transformações, mas entender que é um processo. Vamos dizer, eu ainda, Skype, depois de 1000 constelações que eu já fiz, eu ainda tenho questões ainda com a minha criança interior, que eu tenho que lidar. É claro que é mais fácil do que há 2 anos atrás, do que há 1 ano atrás, eu olhar para essas coisas, observar. Mas a gente ter amor e empatia de ver que a gente está num processo de autoconhecimento, de cuidar, de tomar os pais. Porque às vezes eu percebo que tem algumas pessoas que ficam um pouco irritadas quando não conseguem ver essa mudança tão fácil. O Gabriel perguntou aqui no Zoom como os pais podem estar atentos às questões com os filhos. Acho que é uma coisa que as pessoas perguntam bastante, né? Assim, não tem uma receita, né? Assim, talvez o melhor caminho mesmo seria você, que é pai ou mãe, você se curar cada vez mais, porque você vai passar para o seu filho, né? Então a imagem que ele vai ver em você, a energia que você vai conseguir transmitir, como que você vai conseguir perceber, e talvez a melhor maneira de lidar com os filhos nesse aspecto assim seria você se tratar, né? Porque não tem uma receita certa, né? Porque todo jeito pode faltar, né? Todo jeito pode a criança ter uma interpretação distorcida, porque ela já tem a dor dela, né? Como eu falei, a pessoa já nasce com a dor dela, né? E o nascimento é uma dor, né, gente? Imagina, você tá quentinho no lugar e você é tirado. Vamos ser tirado ou nasce naturalmente. Então, só o nascimento em si, ele é uma dor. E também é muito importante os pais, às vezes, ficarem mais tranquilos, né? Porque eu percebo, né, eu não sou mãe, mas assim, de pensar assim, eu não tive isso com meu pai, eu não tive isso com a minha mãe, e agora eu quero fazer isso com o filho. Não que não possa fazer, né? Eu acho que tem que dar uma vida mais tranquila, vamos dizer, proporcionar mais conforto. Mas entender que todos nós, seres humanos, a gente vai ter traumas. A gente vai ter traumas no nascimento, no lidar, e cada pessoa ela vai ter, vamos dizer, um jeito de lidar e receber a informação. A Roberta perguntou, né, eu tenho uma relação muito complicada com o dinheiro em receber de modo geral. Então, são várias questões, né, Roberta? Então, quando a gente, vamos dizer que a gente vai trabalhando a nossa criança, a gente vai identificando algumas questões, o porquê disso, né? E é muito comum, não é só você. Já tive muita questão nisso, estou num processo também, e a gente entender, vamos dizer, quando criança, né, o que faltou, qual que é a visão, qual foi a sensação, o sentimento, né, que você registrou para levar para a vida adulta essa questão. A Mariane Silva, eu acho que é, né? A pergunta anterior foi da Maria Luiziane. Falei, Gabriel. Como saber se nascemos com essa percepção, trauma, dor, ou se foi após, na primeira infância? Então, na verdade, assim,
tudo que surgir em você é porque já existia em você, né? É meio difícil, assim, lógico que a gente pode ir criando isso, né? Mas pensa o seguinte, que você já recebeu os seus pais, você nasceu naquela família porque você já tem uma ligação energética, uma ligação kármica com aqueles pais, né? Então, assim, com certeza a dor ela já tinha antes, né? Talvez ganhe novas dores, mas alguma dor já te ligava àqueles pais, né? Por isso que são os pais certos, né? No amor e na dor. E também tem a questão, né, que cada fase da nossa vida a gente recebe uma informação, vamos dizer, a gente tem a fase oral, a gente tem, por exemplo, no processo de gestação, eu estou recebendo uma coisa, a nutrição, né? O sentimento de rejeição, ele começa desde o processo, às vezes, até de gestação, até os 2 anos de idade. Ah, por exemplo, 5 anos, vai determinar como eu vou me relacionar, não é que vai determinar, mas vai ser importante para dizer como que eu vou me relacionar com as outras pessoas. Então, vamos dizer que todas as fases a gente recebe um tipo de informação. O Diego colocou que quando a criança tem uma infância muito limitada quanto a posses e pedidos atendidos pelos pais por uma vida financeira mais difícil, que pode ser espelhado na vida adulta, seria um desejo de posse, consumo maior? Diego, eu vejo assim de duas coisas, nem sempre, assim, são casos e casos, né? Porque cada campo, eu vejo assim numa visão sistêmica, cada pessoa ela vai se organizar, ter informação daquilo, de uma situação. É muito comum a gente ter casos onde as pessoas foram muito privadas das coisas, né? Ou que não tiveram bons relacionamentos, ou não tiveram dinheiro, delas, inconscientemente, na consciência oculta, elas não ganharam dinheiro por achar que não vai pertencer à família. Então também tem muitas essas questões. Então nem sempre. Então é aquela questão, né? Cada caso é um caso. Cada espírito é um espírito, né? Cada um tem uma consciência, né? Às vezes pode, por exemplo, isso pode acontecer na mesma família, tem 3 filhos, né? Então cada filho vai tomar um rumo, né? Tem um que vai achar que vai ter que ser pobre para a vida inteira, tem outro que vai achar que tem que ser rico para mostrar que superou aquilo, tem outro que vai se dar bem e vai estar no meio do caminho, né? Então acho que cada caso é um caso, né? A Inês perguntou: como identificar no dia a dia que estamos agindo tomados por nossa criança interior? Dá um exemplo clássico. No, um exemplo muito clássico é em relacionamento afetivo, quando a gente quer a atenção do outro, que a atenção, o outro tem que fazer o que eu quero. E não é só em relacionamento, mas em trabalho. O outro tem que me dar atenção, o outro tem que resolver o meu problema, o outro tem que cuidar de mim, o outro não fez. É como se o mais clássico é o processo de vitimização. Ah, eu fiz tudo que eu poderia fazer e o outro não olhou para mim, o outro não cuidou. Então, quando a gente começa a ver muita transferência, né, sem que o outro não fez algo para mim, sempre nesse processo de vitimização, o universo não me ajudou, eu sempre trabalho. Então, a gente vê que é a criança ferida. Então, é a criança ferida que está. Não que não possa ter outras questões, mas o processo de vitimização, de sempre achar que o outro está fazendo algo para mim, é um exemplo clássico de que é a criança ferida. A Inês perguntou o que preciso fazer para buscar o caminho de equilíbrio nessas situações onde a criança age. Curando a criança. Cuidando da criança. E nesse processo de cuidar da criança, é a gente que a gente fala de tomar os pais, gente. Tomar os pais não é falar assim, hoje eu tomo os pais. Não é somente eu ir lá constelar. É claro que a constelar é lindo, ajuda, né? Traz o movimento. Mas é um processo, gente, diário. É um processo contínuo. E é assim, a vida inteira. Vamos dizer que a gente constela, trabalha em outras terapias, mas é um processo que você vai ver que é a vida inteira. E vai ver que em situações ou outras aparece. Teve um exemplo, assim, eu não sei se eu comentei com vocês, meu pai me contou algo, gente, na hora. Para mim, eu estava muito resolvido com isso. Ele me falou uma coisa que estava fazendo, eu fiquei muito puta, assim, eu falei, gente, como assim? Meu pai nunca fez isso para mim e agora ele está fazendo para outra pessoa. E depois eu vou entender que eu já sou adulta, então, se eu não tenho isso que eu ainda quero e que meu pai não deu, tá tudo certo. Hoje eu trabalho, que eu posso fazer e chegar a ter essa coisa. Então, vamos dizer, nesse momento que eu fiquei puta da vida com meu pai, era minha criança ferida. Não era a Scarlett adulta, era minha criança ferida querendo atenção e querendo que meu pai me desse algo. Então, para ver, né? Mesmo a gente sendo terapeuta, mesmo a gente conselando as pessoas,
a gente tem a nossa criança, né? Ninguém está isento de estar ferido, né? Então, por isso que é muito importante o processo de observação, da gente olhar e sempre estar analisando, né? Eu estou me colocando no lugar de vítima? O que eu preciso fazer? A questão da auto-observação, de olhar o processo de vitimização, é um dos caminhos principais para a gente curar essa criança. O processo do autoconhecimento é se estudar continuamente, né? Mais alguém tem alguma questão? Acho que a gente pode fazer exercício. Pode. Gente, para quem não pegou, entrou, eu preciso que vocês peguem 4 pedaços de papéis. Para mim, e números de 1 a 4. Se não tiver papel, pode pegar qualquer objeto aí, é só vocês pensarem que o 1, 2, 3 e o 4 que eu vou estar identificando aqui. Na hora que você estiver pronto, vocês dão um ok. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar a reunião para quem está no Zoom e mandar o link de novo no grupo, porque falta 10 minutos, tá bom? E aí a gente começa o exercício, encerra. Daquela vez a gente precisou ficar prolongando, mas hoje vai ser um exercício mais tranquilo. Às vezes dá para combinar. Então vamos encerrar, que aí a gente manda outro link. Nossa, eu sou querida, né? Mas eu vou tentar. A gente vai mandar o link. Peraí, gente. Não, dá pra fazer. O que você ia fazer? Copiar? Eu vou mandar já mandar outro link aqui já. Não. Mas a gente vai mandar outro link. Gente, continuando, né, falando do processo de tomar os pais, às vezes, né, o que acontece? Na nossa infância, no período da gestação da nossa mãe, acontece algumas coisas, alguns fatores que faz com que a gente se sinta feridos, né, que a gente se sinta rejeitado. E essa rejeição a gente leva para a nossa vida adulta, né? A questão, por exemplo, de ganhar dinheiro, a questão de ter bons relacionamentos, de ter empregos, né? De ter uma vida, vamos dizer, ter uma vida e ser satisfeito com essa vida. Então, é todo um processo que são informações que são contidas desde o nosso processo da infância. E pensar que o quê? Realmente eu tive dificuldade, eu tive traumas na minha infância, mas o que eu posso fazer? Porque quando eu começo a me conscientizar, eu começo a responsabilizar, eu já estou passando a responsabilidade para o meu adulto. E quando a gente começa a passar a responsabilidade, vamos dizer, para o meu adulto, eu não fico, meu pai não fez isso, a minha mãe não fez aquilo, a gente ainda fica na nossa criança ferida. Por isso que quando a gente começa a falar muito, né? Eu não tive isso na infância, eu não tive aquilo, eu começo vamos dizer, a julgar muito os meus pais, eu estou rejeitando. É como se eu rejeitasse a minha vida. Eu rejeito os meus pais e eu rejeito a vida. Então, isso também faz parte do processo de cura da nossa criança. Pessoal, eu vou novamente. Tem alguma coisa que vocês queiram comentar? Fazer alguma pergunta? Pessoal do Zoom tem... Eu acho que a gente pode fazer uma jornada de cura da criança interior, gente. Gente, tem algumas pessoas que estão a primeira vez aqui com a gente, né? A Isabel, a Adria, quem mais? Já que era uma jornada. A Isabel tá a primeira vez com a gente. A Josi, eu acho que ela já estava. O Diego também, eu acho que é a primeira vez também, né? A Luísa, quem mais? A Luísa é minha amiga. É a primeira vez. A do Goiás, né? O que é Lima? Então, gente, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente fica muito contente. Então, vamos começar o exercício. Então, a gente precisa de 4 pedaços de papéis. Vocês enumerem de 1 a 4 ou 4 objetos.
Eu preciso que vocês coloquem o 1, 2 e o 3, um do lado do outro. O 4, vocês podem deixar ele um pouquinho separado. É como se fosse assim. Deixa eu pegar aqui. Imagina que aqui eu tenho o lilás é o 1, o amarelo é o 2 e o 3. Eles vão ficar um do lado do outro. O 2 vai ficar no meio e o 4 vai ficar separado. A gente vai começar com um processo de relaxamento para a gente estar olhando. A gente vai olhar um pouquinho hoje para a nossa criança. O Rafa vai estar conduzindo essa primeira parte. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, se vocês sentirem alguma coisa, vocês vão me falar, mandando mensagem, tá bom? Aqui, ó. Eu só coloquei só um exemplo, gente. Aqui vamos dizer que o lilás é o 1, o amarelo é o 2 e o lápis preto é o 3. O 4 vai ficar do lado. Vocês não vão utilizar o 4 agora. Mas vocês vão colocar em cima da mesa, onde vocês estiverem. Aí primeiro vai fazer o processo de relaxamento e depois eu vou estar fazendo o movimento. É tipo uma âncora. É. Então vamos pro relaxamento agora. Acho que eu vou usar aqui já ajuda Gente, o Rafa vai só pegar uma coisa aqui pro processo. Hoje a gente vai estar olhando para a nossa criança, a gente vai fazer um movimento da constelação familiar. Vou passar o brilho desse lado aqui. Então fecha o olho, todo mundo. Respira profundamente. E vamos começar então a relaxar. Relaxa o couro cabeludo, parte de cima, parte de trás da cabeça, como se alguém estivesse fazendo um cafuné bem gostoso. Relaxa a musculatura da testa, as rugas da testa, vai relaxando a sobrancelha, as orelhas, vai lembrando que seu corpo existe, cada parte do corpo existe, vai relaxando as pálpebras, relaxando os olhos, deixa os olhos soltos, os olhos sempre ficam muito tensos, né? A gente está usando o olho o dia todo, olhando coisas demais no celular. Relaxa os olhos, o olhar. Relaxa o nariz. Relaxa a bochecha, a maxilar. Vai relaxando os lábios, a língua no assoalho da boca. Relaxa o queixo. Relaxa a musculatura da garganta, as cordas vocais. Relaxa o pescoço, a cervical. Vai relaxando o braço esquerdo, a musculatura do braço. Relaxa o cotovelo esquerdo, a articulação do cotovelo. Vai relaxando o antebraço esquerdo, a musculatura do antebraço. Relaxando o punho esquerdo. Relaxa as articulações dos dedos da mão esquerda, a palma da mão esquerda. Relaxa o braço direito, a musculatura do braço, o cotovelo direito. Relaxa o antebraço direito, a musculatura do braço, a articulação
do punho direito, dos dedos, palma da mão direita. Vai sentindo consciente de todas essas partes do seu corpo, soltando elas, relaxando os ombros, clavícula. Vai descendo esse relaxamento do peito, das costelas, relaxando a musculatura abdominal, a barriga. Vai relaxando os órgãos internos, o coração, o pulmão, o estômago, o fígado, o pâncreas, os intestinos, a bexiga. Relaxa a genital. Relaxa na coluna agora. Relaxa as escápulas. Toda a musculatura em volta das escápulas. Vai relaxando a musculatura em volta da coluna. Relaxando vértebra por vértebra. Relaxa a lombar, toda a musculatura da lombar. Relaxando o cóccix, o osso sacro. Relaxa as nádegas. Vai sentindo o seu corpo relaxado, consciente. Relaxa a perna esquerda, a musculatura da coxa, a parte de cima, a parte de baixo. Vai relaxando o joelho, as articulações, os ligamentos, a panturrilha esquerda, toda a musculatura em volta da panturrilha. Vai relaxando os tendões do calcanhar esquerdo, as articulações do tornozelo. Relaxa as articulações dos dedos do pé esquerdo, a planta do pé, a assoalho do pé esquerdo. Relaxa a perna direita, a musculatura da coxa, a parte de cima, a parte de baixo. Relaxa o joelho, a articulação do joelho, os ligamentos. Relaxa a panturrilha direita, toda a musculatura em volta da panturrilha. Relaxa a articulação do pé direito, do tornozelo direito, a articulação dos dedos direitos, do pé direito, os tendões do calcanhar direito e o assoalho do pé direito. Sente todo o seu corpo relaxado. Vamos voltar tranquilamente, momento presente, abrindo os olhos, percebendo como que vocês se sentem. Está todo mundo tranquilo, está bem? Então agora na frente de vocês está o número 1, o número 2 e o número 3. Eu identifiquei aqui o que significa cada um desses números e eu quero que vocês coloquem para mim em primeira mão no número 1, respira profundamente, vê o que vocês sentem, o que vem a sensação no corpo, se é uma sensação boa, se é uma sensação ruim.
vão dizer para o número: eu vejo você. Eu vejo você. Ana Paula, é só colocar o número 1, o número 2 e o número 3, um do lado do outro. Assim. Ah, tá. Eu li uma pergunta que pensei que era agora. É bom falar isso pro número 1? Como vocês se sentem? Como que é? Pode continuar? É bom? É ruim? É tranquilo. Uhum. Para todo mundo é tranquilo. Agora eu quero que vocês coloquem a mão no número 2 e vejam, sente como que é o número 2. Se é bom, se é ruim, um pouco aflito, Mariane. Se vier alguma coisa de muito diferente, de muito desconfortável, ou uma sensação, vocês me avisam, tá bom? Vocês vão colocar a mão no número 2, respirar profundamente, ver como que é este lugar. É melhor que o número 1 ou não? E vocês vão dizer: eu vejo você. Como quer dizer isso? Sente esse lugar. Se traz alguma emoção. Mariane, ainda é aflito para você ou não? Tá melhor aí? Agora, vocês vão colocar a mão no 3 para mim. Vocês vão colocar a mão no 3, imensidão, Diego. Tá vendo? Dói. Tô com uma palpitação. Agora vocês vão colocar a mão no número 3, vão respirar profundamente, sentir como que é este lugar, se é bom, se é ruim, sentir um pouco de agonia. Vocês vão me dando notícias, gente. E vocês vão dizer para o número 3, para o número 3, eu vejo você. Eu vejo você. Se pegar no colo 3. Agora, vocês vão olhar qual que chama mais atenção. Tem o número 1, o número 2 e o número 3. Se vocês olhassem agora, o que te chama mais atenção? É o lugar, vamos dizer, melhor para estar. Escuro. Número 1, número 2. Número. Quem que não foi no número 2, quem não foi no número 2, que foi o número 1 e o número 3 que chamou a atenção, vamos colocar a mão nesses para mim. Vamos supor, o Rafael, o que chamou a atenção para ele foi o número 1, então ele vai colocar a mão no número 1 agora. Quem que foi o número 3 que chamou a atenção vai colocar a mão no número 3. Quem foi o 2 não precisa colocar a mão em nada agora. E vão dizer assim: eu estou identificado na sua dor. 1 e o 3 são muito interessantes. Vamos dizer: eu estou identificado na sua dor. E vocês ainda vão completar dizendo: agora eu vou cuidar da minha criança.
isso pro 1 ou pro 3? Foi bom? Foi tranquilo? Como que foi? Pode continuar. Querendo doer o estômago. Agora todo mundo vai colocar a mão no 2 para mim. Se estiver muito rápido, vocês me falam. Vocês vão dizer assim: eu me sinto rejeitado. Eu me sinto abandonado. E repete de novo: eu me sinto abandonado. Eu me sinto rejeitado. Eu desejo que alguém cuide de mim. Eu ainda não consigo lidar com a vida. Como quer dizer isso, gente? É bom? É ruim? Qual a sensação que vem? Melancólica, desconforto, deu muito sono, angustiada. Tá cansando, tranquila, harmoniza. Vocês vão dizer agora: foi tranquilo, vontade de... Essa Alberta, esses dias teve uma constelação que teve crise de risco que nem eu consegui controlar. Vocês vão colocar a mão no 2 e vão dizer assim: é difícil olhar para mim. É difícil olhar para minha criança ferida. Mas agora eu vou assumir a função pai e mãe em mim. Vamos de novo. É difícil olhar para minha criança ferida. Mas agora eu assumo a função pai e mãe em mim. Agora eu quero que vocês voltem lá para o número 1, coloca a mão no número 1. E vê como que é agora colocar a mão no número 1. É bom, é ruim? Vocês vão colocar a mão nos dois, no número 1 e no número 3. E vão dizer assim: eu vejo vocês. Eu vejo vocês. Apesar de tudo, do sim à vida, algumas coisas que me aconteceram me doeram muito. Eu desejava ter sido mais bem cuidado. Eu desejava ter sido amado. Eu desejava ter sido acolhido. Agora eu quero que cada um fala o que você desejava quando criança.
Vocês desejavam mais atenção, que os pais brincassem mais? Vocês desejavam um presente? Cortou o final, Maria? Vocês vão colocar a mão no 1 no 3 e vão dizer, eu desejava mais proteção, eu desejava mais amor. É como se você estivesse falando para o pai. O que você desejava na infância? Eu desejava ter ganhado um brinquedo, eu desejava mais carinho. E vocês vão dizer, é muito difícil, foi muito difícil e é muito difícil. Como que é falar isso, gente? É bom, é ruim? Eu desejava mais compreensão. Angustiante, conforto. Para quem ainda está difícil quando fala assim, vocês podem repetir e dizer assim, é difícil olhar para tudo isso. É difícil olhar para tudo isso. Mariana, qualquer coisa depois você me chama, tá bom? Vocês vão dizer assim, eu tomo a vida de vocês e tudo que há nela. Agora, eu vou cuidar da minha criança. Eu desejava ter sido diferente, mas não foi. Agora eu sou adulto e vou cuidar de mim. Agora, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão colocar o 4 do lado do 2. Vocês vão colocar uma mão no 2 e a outra no 4. E vocês vão dizer, eu sinto muito, minha criança. São várias dores. Mas agora eu cuido de você. E tá tudo certo. Agora eu vou te dar carinho. Eu vou te dar conforto. Eu vou te dar amor. Eu vou te dar compreensão. Agora imagina tudo que vocês desejavam que a criança de vocês tivesse recebido quando criança. E agora vocês vão dizer o que vocês vão dar. Eu vou te dar acolhimento. Eu vou te dar compreensão. Como quer dizer isso? É bom? É ruim? É ótimo. Muito bom. Que bom que você está se sentindo mais tranquilo. Que confortante. Tá bom. Mariana, você fala assim, eu te vejo. Eu não sei o que você é, mas eu te vejo. Tá desconfortável? Fernanda fala assim, agora eu vou cuidar de mim. Agora eu quero que vocês fechem os olhos e façam 3 respirações. Depois, não se terminar de comentar aqui. Voltando. Se alguém estiver desconfortável, vocês vão dizer, eu te vejo. Eu não sei o que você representa, mas eu te vejo. Eu quero que vocês fechem os olhos para mim, faz 3 respirações bem profundas.
Tenta relaxar o corpo. Vocês vão imaginar agora, atrás de vocês, os pais. Imagina que sua mãe está segurando seu ombro esquerdo, seu pai seu ombro direito. E você vai dizer a eles, meu muito obrigada. Através do sim de vocês, a vida chegou até mim. Agora eu assumo a função pai e mãe em mim. Eu vou cuidar da minha criança. Eu posso cuidar da minha criança. Pode respirar profundamente. Voltar para o momento presente, de forma tranquila. Me dizem como vocês estão, se vocês estão tranquilos ou não. O exercício de movimento, né, de hoje. Diego, é muita responsabilidade, né? Mas a responsabilidade é nossa, que bom, né? Porque o outro não vai poder fazer pra gente, mas a gente pode. A vista tranquila. Medo da responsabilidade, trabalhar esse medo. A Bárbara emocionou. Alívio. Pessoal aqui do Skype, tá todo mundo caladinho? Vocês ainda estão aí? Emocionou, tranquilo. Gente, o exercício, né, de hoje era isso que a gente tinha para contribuir. Depois eu vou... Alguém tá digitando. Sensação de tristeza. Fernanda, fala com a tristeza, né? Eu não sei o que você é, o que você representa, mas eu te acolho. Gente, os números têm significados. Hoje o número 1 era a mãe, o número 2 era a nossa criança ferida, o número 3 o pai e o 4 o nosso adulto, que estava cuidando da nossa criança. Isso aqui é o movimento de uma constelação. Eles estavam, Diego, eles estavam representando... Oi. Oi. Desculpa, gente. Tranquilo. Um era a mãe. Tem alguma dúvida, gente? Gente, era isso hoje? Tem alguma coisa para falar? Isso. Pessoal, eu quero fazer um convite às mulheres. Amanhã, quinta-feira... Quinta-feira, amanhã e no domingo, às 14, gente, às 16h15, falando errado, eu vou estar fazendo um workshop para mulheres. Tem o tema Ser Mulher Sem Culpa. Eu vou estar trabalhando o tema da criança interior, vou estar trabalhando o medo, a culpa de ser mulher, a mulher selvagem e também os sonhos e projetos. Se vocês sentirem no coração, me procurem. Vai ter alguns bônus, como eu vou estar fazendo um acompanhamento terapêutico durante 7 dias no grupo, num grupo especial, né, específico para isso. Vai ganhar um livro digital, e além disso vai ganhar outro encontro terapêutico que vai ser sorteado uma constelação. Então, quem tiver interesse, me procura, me manda mensagem e eu aguardo vocês. Espero que vocês sintam-se chamados para este movimento, e vai ser bem legal. Gratidão, Fernanda.